Bom dia! Ops, lá, tá aí. Então, bom dia, né, aos nossos ouvintes do JTT, bem-vindos ao e bem-vinda a Soraya, a doutora Soraya, ao Saúde com Protagonismo. Semana passada a gente conversou rapidinho, né, estávamos comemorando os 10 anos do RAMP, e a Soraya, ela é fisioterapeuta, professora da UDESC, muito envolvida na instituição em vários níveis, né? Educação, pesquisa, extensão, gestão, e, e hoje ela está aqui para conversar com a gente sobre essa atuação dela na pesquisa e extensão, e para falar um pouquinho depois do livro que ela está escrevendo e lançando em breve. Então, Soraya, bom dia. Bom dia, obrigada, Juliana, né, por esse espaço no canal. Saúde com Protagonismo, então é sempre um espaço que a gente pode comunicar à comunidade um pouco do que a gente faz, e toda a equipe, né, se sente muito grata por esse espaço, porque eu venho, então, trazer a voz de uma equipe que trabalha com a reabilitação da pessoa amputada, e assim a gente comunicar, né, o acesso a alguns serviços que envolvem a reabilitação dessas pessoas. Tá, então você quer falar para a gente um pouquinho como é que nasceu esse projeto de pesquisa, né, para trabalhar com a reabilitação da pessoa amputada, ou da realidade do amputado na nossa cidade, no nosso estado? Isso. O RAMP é assim que a gente chama, que significa reabilitação da pessoa amputada, né? A gente tem uma equipe multidisciplinar, busca trazer, então, com que a equipe multiprofissional do nosso estado, da nossa cidade, né, se envolva nas nossas atividades. Então, ele nasceu, ele já fez 10 anos, né? Está cumprindo o papel de 10 anos aí de trabalho, de estudo, ensino, pesquisa e extensão. E a gente tem vários níveis de atuação. Então, esse projeto é um projeto aberto à comunidade. Então, para você que está nos assistindo, para você que tem, né, alguma pessoa que sofreu amputação na família, ou de um conhecido, ou que tem algum papel, né, dentro da comunidade, que pode levar essa informação, que pode comunicar. Então, a gente tem aí um serviço que é uma extensão dentro do curso vinculado ao departamento de fisioterapia, né, do curso de fisioterapia da UDESC. Então, a gente tem várias atividades. Essas atividades, elas são para que a gente possa, então, dar esse suporte fisioterapêutico, mas que a gente, como está integrada a essa equipe multiprofissional à rede, a gente possa também ofertar informações e encaminhamentos para essa reabilitação. Porque a reabilitação não é só a fisioterapia que faz, né? É uma equipe multiprofissional. E você falando me fez recordar que o teu trabalho, né, encabeçado por você como coordenadora, né, há mais de 10 anos, que quando uma coisa nasce, ela já estava no plano há muito tempo, né? Então, tem 10 anos de ramp estruturado. Mas é que você conseguiu e permanece, né, sempre abrindo um leque. Como você falou, a reabilitação começa na nossa formação, né, na fisioterapia, dentro do Centro de Ciências da Saúde da UDESC, mas hoje em dia você foi buscar a rede e nos vários níveis de complexidade, né? Você está nos hospitais também, quando a pessoa é recém-amputada, conversa um pouquinho como é que é esse histórico da amputação é traumático, já ela ocorre no hospital, né? Às vezes é num acidente de trânsito, mas ela é concluída no hospital. Então, que você conseguiu fazer essa linha inteira para acompanhar essas pessoas, né? Isso. Então, o que a gente via no nosso projeto, né, é que as pessoas elas chegavam muito tardiamente à fisioterapia. Então, assim, que a gente chama o itinerário terapêutico, né? Então, elas chegavam para a gente com 5 anos pós-amputação. E a gente sabe que muitas das questões físicas, emocionais e sociais, elas podem ser minimizadas se a gente tiver o contato com essas pessoas no pós-operatório mais imediato. Então, através dessa dor, né, que a gente viu das pessoas, de elas chegarem muito tardiamente para o projeto, a gente, então, incluiu dentro de umas atividades o acolhimento fisioterapêutico hospitalar,
que é a chamada conversa no leito. Então, a gente tem alguns hospitais parceiros, né? Então, como a Juliana bem mencionou, o projeto, ele, quando ele já nasce, que já está há 10 anos, ele já tem um histórico anterior, né? Então, a gente já, desde 1994, dentro do laboratório de biomecânica, né? A Juliana também faz parte desse histórico da biomecânica na UDESC, no Brasil. A gente vem com pesquisas na área das pessoas que sofreram amputação, sobretudo de membro inferior, que é a estatística que mais aponta aí, quase que 98% das amputações no Brasil e no mundo são de membro inferior. Então, essa estruturação ela se concretizou no sentido de que a gente não vai fazer o papel, né, da rede, mas a gente tem como fazer parceria da rede, olhando essa amputação em um macrosistema, em que se precisa, sim, de um acolhimento lá hospitalar, iniciando com as informações e dando continuidade. E essa continuidade é uma continuidade, né, de um cuidado, é uma continuidade de uma orientação, é uma continuidade de fazer, sim, pesquisa e mostrar, olha só, vamos olhar um pouco mais para essa situação aqui. Quem sabe a gente realmente precisa orientar um pouco mais o paciente, né, dentro do que ele pode também estar assimilando, a família, essa rede de apoio, e continuar com esse processo de reabilitar. Porque a reabilitação, ela não é só física, né? É emocional, é física, é social, é algo que realmente tu precisa se ressignificar frente a essa perda, né? E, de novo, com o que você comenta, me faz lembrar, durante o evento, na semana passada, né, de comemoração dos 10 anos, onde tinham pessoas tanto da rede municipal, né, da atenção básica, até o pessoal da alta complexidade no HU, né, nós tínhamos realmente um grupo amplo, e uma questão que foi bem discutida, que vai de acordo com o que você está falando, é que, por exemplo, às vezes, quando o paciente tem alta do hospital, ele sai com tantas informações e com tantas dúvidas do como será em casa, que às vezes a gente tenta explicar o máximo possível, não é? Mas a cabecinha dele está tão desesperada como é que é voltar para casa com uma amputação, e algumas questões importantes não conseguem nem ser registradas porque é muita informação. Então, enquanto fisioterapeuta, aquelas questões bem básicas que a gente, para o membro inferior, que é o mais comum, né, amputar a perna, as pessoas elas criam posturas de repouso em casa que dificultam para depois até sentar numa cadeira de rodas, e que dirá mais ainda se for para a etapa de colocar uma prótese, né? Então, os cuidados básicos, acho que é interessante a gente colocar, sabe, o que faz com o joelho, o que faz com a coxa, se a coxa pode descansar ou não numa muleta. Isso, é bem importante, né? A gente começa essa conversa hospitalar com uma escuta ativa, que a gente chama, né? Então, assim, ouvir o paciente nessa perspectiva de como foi essa amputação, porque também o como foi a amputação, que gerou essa amputação, também tem um impacto nessa ressignificação, né? E aí a gente parte para a orientação física do que realmente ele pode e deve evitar em casa. Eu acho bem importante a gente entender esse contexto de como ele vai ressignificar, porque dependendo da causa da amputação, muitas vezes a ressignificação ela tem um aspecto muito positivo, né? Então, no caso, por exemplo, de um paciente que já vem com problema vascular há muito tempo, né, com reamputações, então por conta de um diabetes, muitas vezes aquela dor vascular, aquele incômodo todo, né, aquele sofrimento que ele está por anos a fio, uma amputação ela acaba sendo o alívio desse processo, né? É uma girada de chave, ele vai ter que entrar por um processo aí de se reabilitar, enfim, mas a dor que tu trabalha tanto com isso também, né, Juliana, ela acaba sendo sanada, e aí se dá essa virada de chave para começar. É diferente, muitas vezes, de um jovem, né, um jovem aí de 20 anos, que tem um acidente trágico, né, um acidente de trânsito, e que acaba sofrendo essa amputação, assim, do dia para a noite, como eles costumam falar, né, e que também acaba daí tendo um impacto, e aí esse impacto acaba sendo muitas vezes muito mais difícil de ser assimilado, porque era algo que em nenhuma medida a gente
passa pela cabeça que isso possa acontecer, né? E aí, quando a gente trabalha as orientações, que seriam as orientações básicas aí da alta, né, dele ter esses cuidados em casa, a gente entende que, claro, ele tem um coto, ele tem um novo membro que está ali, né, sendo preparado para que ele possa, se for escolha dele, colocar uma prótese, que, claro, vai dar mais funcionalidade para a vida dele. Ele precisa, então, cuidar desse posicionamento desse coto. Ele precisa olhar que esse coto, se ficar em flexão, né, que a gente chama, se ficar pendurado na muleta, ou se ficar colocando, às vezes, vou deixar o coto confortável, vou colocar uma almofadinha embaixo dele, né? A gente sabe que essa musculatura que puxa o coto para cima, digamos assim, ela é mais forte. E aí depois, né, para fazer todo esse alongamento, para que esse coto realmente fique adaptado para colocar a prótese, vai ser muito mais difícil. Dentre outras questões que são importantes a gente também colocar para ele, né? Então, importante que ele já inicie a fisioterapia na sequência, né? Que ele também tenha um apoio psicológico. E aí a gente vai desenhando essa jornada do paciente, né? E eu acho que desenhando, a gente chega no desenho, né? Porque todos esses anos estudando, pesquisando e atendendo, né, fez com que a Soraya chegasse ao seu livro, né, com um método, a receita, entre aspas, mas quais são os princípios, né? O que a gente precisa realmente tomar cuidado, nós também, como profissionais da área da saúde, para reabilitar as pessoas que sofreram uma amputação. E aí eu vou deixar ela falar um pouquinho do livro dela, antes da gente encerrar a nossa entrevista. Obrigada. Então, depois de 20 e tantos anos trabalhando com a saúde da pessoa amputada, a gente pensa de deixar uma contribuição, e essa contribuição é uma contribuição dessa trajetória, né? Então, eu me adapto, o nome do livro é Me Adapto às Infinitas Possibilidades Após uma Amputação. Então, ele não traz só esse olhar físico, né, de orientação, de exercícios, ele traz também um olhar para essa questão da necessidade de se adaptar, né, para essa questão emocional, para essa questão social também. E aí, por isso, eu achei interessante a gente trazer um método, né? E esse método não é só para o profissional, é também para a pessoa. Então, o livro ele é para a pessoa que sofreu uma amputação, ele é para o profissional, ele é para as pessoas da rede de apoio, né, familiares, enfim. Acredito que vai ter essa contribuição desse olhar, de se adaptar, de se dedicar, de se transformar naquilo que faz sentido, mas de continuar, né? Porque uma amputação não define ninguém, né? Não pode definir ninguém, né? Não, nós somos muito mais e sabemos que os nossos limites, muitas vezes, a maioria das vezes, nós mesmos nos impomos e assim acabamos muitas vezes por não deixar, né, o sentido e o propósito daquilo que a gente realmente veio fazer. Nossa, muito obrigada. Acho que essa fala final encerra lindamente, né? É a gente saber que a gente é mais, por mais que tenha sofrido uma amputação, a gente tem muito mais para fazer pela frente. E muito obrigada, Soraya, pela tua participação na coluna Saúde com Protagonismo e no JTT. Obrigada. Eu só queria deixar o contato para quem quiser encaminhar pacientes, para quem estiver passando por isso na família. Então, @ramp.desk, é o nosso Instagram. Nós também temos o site www.ramp.desk.com.br. Pode entrar lá no Google, que vai entrar também, e ali vai ter conhecimento, pode encaminhar pacientes, pode o paciente mesmo se inscrever de forma voluntária, e aí a gente vai estar dando o apoio aí, fazendo o acolhimento e vendo o que a gente pode estar contribuindo nesse processo que é a reabilitação da pessoa amputada. O site é ramp.udesc.com.br ou é rampudesc? É rampudesc.com.br, www.rampudesc.com.br. Né? Então, pode entrar em contato, né? Qualquer profissional também, né, que queira se voluntariar, que queira fazer parte dessa rede, desse grupo, a gente convida todos, porque a gente precisa de equipe, a gente precisa das pessoas, porque o projeto é feito de pessoas, né? É isso. Então, muito obrigada, Soraya. E até semana que vem com a coluna. Eu que agradeço infinitamente. Obrigada pela oportunidade.